Olá, bom dia. Nossa aula de ciências. Vamos falar sobre transformações físicas da matéria, né? Vamos ver aí se é uma reação, se é uma transformação física, se é uma transformação química, em que situações ela acontece. Então presta atenção aí, vamos acompanhar. É a página 30 de ciências. Transformações físicas da matéria. Observe as imagens a seguir. Elas mostram o mesmo copo em dois momentos. Então, no primeiro momento aí o copo está inteiro, no segundo momento o copo está quebrado, né? Número 1. Vamos responder juntos aí. O que você acha que aconteceu com o copo? O copo se quebrou, né? Aconteceu uma arte aí. 2. Observando o que aconteceu com o copo, você pode reconhecer o material de que ele é feito? Aí, visivelmente, né, nós podemos concluir que o copo é de vidro, né? 3. Depois de passar por uma mudança, o material do copo se alterou? Não, né, gente? O que alterou aí foi o seu formato, né? Ele era um copo inteiro e ele se quebrou, então mudou a sua forma, mudou a forma. Só altera a sua forma, né? A resposta seria essa. Quando o copo se quebra, as partículas menores se transformam. A matéria vidro se arrumam de forma diferente, mas elas não se transformam em outro tipo de matéria. Então o vidro continua sendo vidro, só que em outro formato, né? Quando a matéria sofre uma mudança em sua forma, sem se transformar em uma matéria diferente, como aconteceu com o copo, dizemos que nela ocorreu uma transformação física, né? E vamos acompanhar agora o que seria essa transformação física. Vamos dar um exemplo aí com a água, né? A água também é um exemplo de matéria que passa por transformações físicas. Quando a água muda de estado físico, suas partículas não se transformam em outro tipo de matéria. Se eu colocar água no congelador, ela vai continuar sendo água, só que em outro formato, em gelo, né? Por isso que não muda nada. É uma transformação física e não química, né? Suas partículas não se transformam em outro tipo de matéria. Elas apenas se separam ou se aproximam. Elas continuam sendo partículas de água. Então tem aí o gelo, né? Que é no estado sólido, as partículas de água no estado sólido. E quando ele derrete, né, que tem a aguinha aí em volta, são as partículas de água no estado líquido, mas não deixa de ser água, né? Outro exemplo de transformação física ocorre quando uma pepita de ouro é transformada em uma joia, né? Então, o ouro é encontrado na natureza pelos garimpeiros em formato de pedra, né? E aí ele é enviado para os ourives, que é o profissional que vai formar, que vai dar forma a esse ouro, fazendo anéis, colares, brincos, né? Ou seja lá qualquer outra coisa que a pessoa pedir, né? Então o ourives tem esse dom de derreter o ouro e formar outros objetos, não mais uma pedra de ouro, né? O ouro não deixa de ser ouro, mas suas partículas ficam arrumadas de forma diferente. Observe a imagem. Então, se eu tiver uma pepita de ouro, eu mando para o ourives, né? Ele vai fazer uma transformação física, não vai misturar nada, é puro ouro. Vai fazer no formato de um anel. Então, eles têm as formas para fazer isso, né? Então, olha aí, você sabia? Os profissionais que trabalham produzindo joias são os ourives. Geralmente, eles recebem encomendas e executam o trabalho moldando o ouro como pedido pelo cliente. Que legal, né, gente? Página 32. Reações químicas que transformam a matéria. A matéria também pode passar por transformações que fazem com que suas partículas menores se transformem em outras partículas diferentes. Agora nós não vamos falar de reações físicas, nós vamos falar de reações químicas, né? Quando existe alteração na matéria. Observe, por exemplo, a transformação que ocorre quando um comprimido efervescente é colocado na água. Não sei se vocês já presenciaram, né? A mamãe ou o papai colocando um comprimido efervescente na água e aí sobe as bolinhas, né? Ficam borbulhando, faz até um barulhinho, chiado, né? Bem legal. E aí muda toda, né? Altera toda a química aí da água, né? Após observar a demonstração do comprimido se dissolvendo na água feita pelo seu professor, responda: eu não tenho esse comprimido, né? Infelizmente eu não tenho esse comprimido, mas nós podemos imaginar aí. Número 1. O comprimido continua igual depois que é colocado na água? O que acontece? Não, ele não continua igual. O comprimido, quando ele é colocado na água, ele se dissolve, né? E aí vira aquelas bolinhas e o comprimido se dissolve na água, formando um remédio ou um
um suco, depende, né? Pode ser também uma pastilha efervescente para garganta, pode ser tantas outras coisas, né? Mas geralmente são medicamentos e você não pode sozinho tomar isso. Nunca. Se você encontrar alguma coisa do tipo na sua casa, você não pode tomar porque isso é um remédio, né? Geralmente é um remédio. Então ele não se dissolve, né? Ou melhor, número 1, não. A resposta é não, né? Ele não continua igual. E o que acontece é ele se dissolve. Então são duas respostas aí. Não, ponto, ele se dissolve, né? O que aconteceu é que ele se dissolve. E 2, você acha que a água e o comprimido continuaram sendo o mesmo tipo de matéria ou ela se alterou? Não continuam sendo o mesmo tipo de matéria porque eles se misturam, né? A água se mistura com o comprimido. Então é não, eles se misturam. Também são duas respostas. Nas reações químicas, um tipo de matéria é transformado em outro. Isso aconteceu com a água, que depois de ser misturada com o comprimido, passou a ser outra matéria, o remédio, né? Um exemplo de reação química ocorre quando o lixo composto por restos de comida está em decomposição, né? Quando o lixo se mistura, as comidas, né? Que os restos de comida se misturam e entram em decomposição. Podemos ver que dele sai um líquido escuro e mal cheiroso, o chorume. É um cheiro bem ruim, né? Chorume. O processo de decomposição do lixo é um tipo de transformação da matéria. Então aí acontece uma transformação química, né? Uma reação química com o lixo. Então vamos responder aí. 3. Explique com suas palavras por que a decomposição do lixo pode ser considerada uma reação química. Por estar todo misturado, né? Ele se mistura e aí vira uma reação química, né? Trazendo um mau cheiro. Daí a necessidade de se embalar direitinho o lixo, né? Tirar o lixo todos os dias, não deixar acumulado, né? E também fazer a reciclagem, separar, né? Os papéis dos plásticos, né? O que é orgânico é o que aqueles restos de comida, né? Então separar do lixo que é reciclado, isso é importante, né? E aí na página 33, reagente e produto. As substâncias que, ao se juntarem, são modificadas em uma reação química, são chamadas de reagentes. Em toda reação química, temos os reagentes e os produtos. A reação envolvendo 2 ou mais reagentes forma novos tipos de matéria, que chamamos produtos da reação. Observe novamente o exemplo da água e do comprimido efervescente. Então, temos aí os reagentes, né? A água e o comprimido. O que vai acontecer aí no meio? Uma reação química que vai gerar um produto que é o remédio, né? Então, vamos aí, ó, no número 1. Observe, na reação que ocorre quando o comprimido efervescente é colocado na água, quais são os reagentes? Então, é só copiar lá, né? Água e comprimido, né? Esses são os reagentes. E número 2, e o produto resultante da reação qual foi? Aí nesse caso foi um remédio, né? Outro tipo de reação química ocorre quando a massa do pão ou da pizza cresce. Isso acontece porque o fermento do pão e da pizza é composto de seres vivos que não podem ser vistos a olho nu, as leveduras. Elas consomem alguns produtos da massa do pão e realizam uma reação química chamada fermentação. Essa reação tem como produto o gás carbônico, que forma bolhas dentro da massa, fazendo a massa ficar maior. Já viram a mãezinha de vocês fazendo pão? Ou alguém da família? E aí elas colocam, né, fermento e a massa cresce, né? Assim acontece também na padaria. O padeiro coloca fermento biológico para essa massa crescer, né? Senão o pão fica bem pequenininho, se não colocar o fermento. Então, aconteceu aí uma reação química, né? Que é o crescimento do pão. E vamos fazer o que é a página 34, acompanhem comigo. Número 1. Quando brincamos com quebra-cabeça, precisamos de todas as peças para montar uma figura inteira. Letra A. Que semelhança você observa entre o quebra-cabeça montado e um corpo formado por matéria? Então, aí, o quebra-cabeça tem várias partes, né? E um corpo formado por matéria também tem várias partes. Então, essa é a semelhança. Várias partes é a resposta da letra A. Letra B. Comparando a brincadeira citada acima com a organização das pequenas partes da matéria, explique qual é a semelhança entre elas.
todas elas devem ser organizadas, né? Tanto no quebra-cabeça quanto em outra matéria, né? Devem ser organizadas, é a resposta aí. 2. A reciclagem e o reaproveitamento de certos tipos de matéria podem ser feitos por reações químicas ou por transformações físicas. Leia a notícia sobre a reciclagem de garrafas PET para a fabricação de roupas e responda as questões. Olha que texto interessante. Moda sustentável. A onda Eco Fashion, como vem sendo chamada em outros países, está começando a ocupar papel de destaque no cenário da moda. Não é de hoje que a indústria tenta encontrar um jeito de produzir peças que não gastem os recursos naturais de uma forma errada, que leva ao desperdício e à destruição. Recentemente, tornou-se possível fazer roupas ecológicas. As roupas ecológicas são feitas com materiais extraídos da natureza, sem que ela seja prejudicada. Algodão, juta e bambu são exemplos de materiais usados para produzir tecidos ecológicos. Tudo retirado da natureza, né, gente? A maior novidade, no entanto, são as roupas produzidas com material reciclado. Olha que bacana, que sensacional! Como as feitas com garrafa PET, que é transformada em um tecido forte, mas macio. Em geral, elas são combinadas com algodão, que dá um toque ainda mais confortável. Que coisa maravilhosa, hein? Sustentável mesmo. Não precisa gastar com material. Quer dizer, gasta, mas não se gasta tanto. Página 35 para a gente encerrar. Letra A. Para produzir as roupas com garrafa PET, o plástico é moído, transformado em flocos e depois de receber alguns produtos químicos, o poliéster é extraído. O poliéster é o material que se mistura com o algodão para fazer as roupas. Nesse processo, o material da garrafa permaneceu igual até que a roupa ficasse pronta? Sim ou não? Não, né, gente? Não permanece igual. Ocorreu uma transformação física ou uma reação química? Claro, né? Houve uma reação química aí, né? Uma transformação química. Então, a resposta é não, ponto, né? Reação química, né? Ocorre uma reação química. Letra B. Em algumas cidades, os enfeites de Natal são feitos com garrafa PET. Nesse caso, as garrafas passam por uma transformação física ou por uma reação química? Aí não tem reação química, né? Aí é só uma transformação física, né? Então é não, porque passam por uma transformação física, né? E número 3. Observe as imagens a seguir e diga se elas mostram um exemplo de transformação física ou de reação química da matéria. Então, o vidro aí quebrado só mudou o formato do vidro, que foi o que nós falamos no primeiro momento. Então, aí é uma transformação física, né? Uma reação física. E essa mistura, né, que o químico está fazendo, né? Pode ser aí um anil, né? Eles estão misturando. A substância foi misturada, então houve uma reação química, né? Então, aí na primeira foto da garrafa, pode colocar física e na segunda foto, química, né? E vamos falar mais sobre reação física e reação química nas nossas aulas online, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.